Imagine por um instante que o mundo inteiro, todos os 7 bilhões de seres humanos, tivessem aprendido uma simples regra, uma regra tão poderosa, tão silenciosa e ao mesmo tempo tão esquecida, que poderia mudar completamente a forma como vivemos, amamos e nos relacionamos. Essa é a regra de ouro. A regra que diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Uma frase curta, simples, quase óbvia, mas que carrega dentro dela a essência do que significa ser humano. Talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes, em igrejas, livros ou até em filmes. Mas o que quase ninguém percebe é o quanto ela é prática e revolucionária. Ela não é uma ideia moral distante. É um guia silencioso para viver bem, prosperar e criar conexões verdadeiras. E o mais impressionante, quem realmente a compreende, muda o rumo da própria vida. Essa é a história de como essa regra simples tem transformado vidas, em silêncio. Sem manchetes, sem fama, sem gritos. Apenas com atitudes discretas, mas profundamente humanas. Há muitos anos, um homem chamado Dale Carnegie dedicou sua vida a entender o comportamento humano. Ele observou, conversou com líderes, vendedores, professores, donas de casa, e percebeu algo: o segredo do sucesso não estava na inteligência, nem na sorte, nem no dinheiro. Estava na forma como tratamos as pessoas. Ele dizia que cada pessoa que encontramos carrega uma necessidade invisível, o desejo de se sentir importante. E é justamente aí que a regra de ouro entra. Quando tratamos alguém com respeito genuíno, com atenção sincera, com interesse verdadeiro, nós tocamos essa necessidade. E quando fazemos isso, algo muda, não apenas na outra pessoa, mas dentro de nós. Pense por um instante, quantas vezes alguém te ouviu de verdade, sem interromper, sem tentar corrigir, apenas te ouvindo, com presença e empatia. Isso é raro, não é? E quando acontece, parece mágico. Porque a empatia é silenciosa, mas o impacto dela é ensurdecedor. Em um mundo acelerado, onde todos falam e poucos escutam, seguir a regra de ouro é quase um ato de rebeldia. É escolher entender antes de reagir. É decidir ser gentil quando seria mais fácil ser indiferente. É dar o que você gostaria de receber, mesmo quando ninguém está olhando. Mas isso não é teoria. É poder real. Houve uma vez um jovem que trabalhava como garçom em um restaurante simples. Ele não tinha estudo, não tinha conexões, mas tinha uma filosofia. Tratava cada cliente como se fosse especial. Cumprimentava com um sorriso sincero, lembrava os pedidos, perguntava sobre o dia das pessoas. Alguns colegas riam dele, achavam exagero. Mas em silêncio, algo começou a acontecer. A clientela cresceu. As gorjetas aumentaram. E um dia, um dos fregueses, um empresário, ofereceu a ele uma oportunidade de emprego. Anos depois, aquele jovem era gerente e repetia sempre a mesma frase: tudo começou quando decidi tratar os outros como gostaria de ser tratado. Esse é o poder da regra de ouro. Ela transforma ambientes, oportunidades e destinos, não por mágica, mas por reciprocidade. Quando você planta empatia, o universo devolve em formas inesperadas. Mas há um detalhe que poucos entendem: viver essa regra exige coragem. Porque ser gentil no mundo apressado é um desafio. Ser paciente quando todos estão irritados é um exercício de força interior. E responder com calma quando somos atacados é sabedoria pura. Dale Carnegie dizia que quando respondemos ao ódio com compreensão, desarmamos o outro. Porque ninguém vence uma discussão. No final, ambos perdem. Mas quando alguém se sente ouvido, compreendido e respeitado, o coração se abre. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Há histórias reais que provam isso. Certa vez, um vendedor, desesperado por resultados, estava prestes a perder o emprego. Ele decidiu tentar algo diferente. Em vez de pressionar os clientes, começou a ouvi-los. De verdade. A fazer perguntas simples, mas sinceras. O que é mais importante para você? Como posso ajudar a resolver isso? Ele parou de tentar empurrar um produto e começou a oferecer compreensão. O resultado? Em 3 meses, tornou-se o vendedor número 1 da empresa. O que mudou? Ele passou a aplicar a regra de ouro na prática, deixou de pensar em vender e começou a pensar em servir. E se você pensar bem, esse princípio vale para tudo: relacionamentos, amizades, trabalho, família. Quantas brigas poderiam ser evitadas se cada um parasse um segundo para pensar? E se fosse comigo? Quantos corações se curariam se trocássemos o julgamento por compreensão? Quantas portas se abririam se tratássemos todos com respeito, mesmo os que não concordam conosco?
A regra de ouro é simples, mas exige prática. É como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais natural se torna. E aos poucos, o mundo ao seu redor muda. Porque as pessoas reagem à energia que recebem. Imagine uma gota de empatia caindo num lago. As ondas se espalham, tocam outras gotas e o efeito se multiplica. É assim que vidas mudam em silêncio. Um gesto de bondade aqui, uma escuta atenta ali, um elogio sincero quando ninguém esperava. Esses são os pequenos milagres invisíveis que transformam o mundo, um coração de cada vez. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você vive segundo essa regra, você se liberta. Porque passa a viver com leveza. Você não carrega rancores, não precisa vencer toda discussão, não sente necessidade de provar nada. Você simplesmente age com base naquilo que gostaria de receber. E o curioso é que, quanto mais faz isso, mais o universo conspira a seu favor. Você começa a atrair pessoas melhores, oportunidades mais alinhadas, relacionamentos mais autênticos. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se conectar com ele. E é aí que mora o verdadeiro segredo da felicidade, perceber que tratar bem os outros não é apenas um ato de bondade, é uma forma inteligente de viver. Pense nos grandes líderes, nas pessoas mais admiradas que você conhece. Todas elas têm algo em comum. Sabem se colocar no lugar dos outros. Sabem ouvir, sabem reconhecer, sabem compreender. E não fazem isso para serem admiradas. Fazem porque descobriram que a empatia é a linguagem universal da influência. Um simples gesto pode abrir caminhos que o orgulho jamais abriria. Às vezes, o silêncio de um ouvido atento vale mais do que 1000 palavras de conselho. Às vezes, uma frase gentil num dia difícil pode mudar o rumo de uma vida. E às vezes, o perdão que você oferece sem esperar nada em troca é o maior presente que você pode dar e receber. Por isso, a regra de ouro não é apenas uma frase bonita. É um convite diário à consciência. Um lembrete de que somos todos aprendizes na arte de conviver. Há um trecho nas anotações pessoais de Dale Carnegie em que ele escreve: as pessoas raramente são lógicas, quase sempre são emocionais, movidas por orgulho, vaidade, medo e amor. Por isso, se quiser influenciá-las, toque o coração antes da razão. E essa talvez seja a essência de tudo. Quando você toca o coração, a mente se abre. Quando você oferece respeito, o outro se acalma. Quando você se importa de verdade, o mundo responde. Pense em quantas vezes alguém foi rude com você e mesmo assim você escolheu responder com calma. Quantas vezes engoliu o orgulho e agiu com empatia. Isso é força. Isso é maturidade emocional. Isso é viver a regra de ouro, em silêncio, mas com grandeza. E talvez você nunca veja o impacto disso diretamente. Talvez a pessoa que você ajudou hoje nem perceba o quanto aquele gesto significou. Mas, acredite, o bem deixa rastros. O universo não se esquece de quem espalha gentileza. Por isso, quando o dia estiver pesado, quando as pessoas parecerem frias e distantes, lembre-se, cada ato de empatia é uma semente plantada. Pode levar tempo, mas ela floresce. Sempre. E é por isso que a regra de ouro mudou vidas, em silêncio. Porque não precisa de palco. Ela age no invisível. No olhar, no gesto, na paciência, na escolha de responder com amor quando seria mais fácil se calar. No fim, tudo se resume a isso: somos o que damos. O que oferecemos volta. E a vida, generosa como é, sempre encontra um jeito de devolver o bem que fazemos, mesmo que por caminhos que não esperamos. Então, talvez hoje seja o dia de praticar essa regra. De ouvir alguém com mais atenção. De elogiar com sinceridade. De perdoar sem necessidade de vitória. De ser, para o outro, o que você gostaria que fossem para você. Porque o mundo não muda com grandes discursos. Ele muda com pequenos gestos. E a soma desses gestos silenciosos é o que constrói uma humanidade mais leve, mais justa e mais feliz. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, respire fundo agora. Pense em alguém que poderia se beneficiar dessa mensagem. Envie para essa pessoa. Compartilhe empatia. E antes de sair, escreva nos comentários: hoje eu escolho viver pela regra de ouro. Assim, criamos juntos um movimento, um círculo silencioso de pessoas que acreditam no poder da empatia e da bondade. Se você quiser continuar essa jornada comigo, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, você encontrará novas reflexões, histórias e lições inspiradas nas ideias de Dale Carnegie e na força transformadora da empatia humana. Porque compreender é o primeiro passo para transformar.